Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu fiquei um pouquinho ausente aí, né? Teve feriadão e acabei emendando com a família. Acabei de chegar em casa, dei o banho nas crianças, jantar, colocando todo mundo para dormir e agora é o meu momento com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas, porque, cara, hoje a gente teve um movimento muito pauleira no mercado de Forex e também de criptos, mas muito mais de Forex. Nem sei que notícia que rolou aí, eu sei que o mercado foi para baixo, depois foi para cima, aquela loucura de sempre, né? E vai acabar que vai fechar no 0 a 0. Mas incrível, né? Vamos falar um pouquinho então sobre Bitcoin, o cenário que a gente tem. A gente tinha uma compra aqui que foi até lançada também na comunidade, que era essa compra aqui, que era uma compra de defesa do médio do player, que foi feita na semana sábado. Isso, foi sábado para domingo. Então aqui, para quem já conhece um pouco dos nossos conceitos, sabe que eu poderia estar olhando isso aqui tudo para a minha última pernada válida, essa daqui, que foi essa pernada que fez isso aqui. Toda ela a gente consegue entender que é parte, daqui é um fractal dessa pernada maior. Então eu vou estar procurando sempre por regiões de compra nessa pernada de desconto e nessa pernada de desconto. Então é por isso que minhas regiões de compra estão aí. Então aqui nessa primeira pernada que a gente teve, eu tava no zoológico quando essa compra aconteceu, cara. Foi bem dentro dessa região. Aqui a gente tinha a referência do comprador, a manipulação que aconteceu, e aqui a defesa do médio bem clara, bem tranquila, entrada pelos 12 minutos ou pelo risco e já pagou aí. Eu sei que até chamei a atenção de alguns alunos, né? Porque que acontece? As compras que foram feitas aqui, ó, nesse ponto, eles estão segurando para tentar ver se o mercado vai vir até aqui. E a gente sabe que a melhor venda, de fato, é aqui. Mas, gente, o mercado, ele faz o que ele quiser. Então, não adianta ficar, vou comprar e vou desperdiçar um stop nessa compra para ver se vai até ali, se vai até ali. Pagou 2 vezes, 3 vezes? Eu recomendo que então você faça 2 trades. O primeiro, e divida o seu risco, né? O primeiro você sai no 2 para 1, 3 para 1, e o segundo você tenta ver se vai até ali. Se estopar, beleza, você saiu no 0 a 0. Você pelo menos não vai entregar um stop por besteira, talvez por ganância, por ego, não sei. Então, esse é o ponto central que a gente tem que estar sempre delimitando aqui. Não é parte da minha estratégia pegar sempre de zona a zona, ou não é parte da minha estratégia pegar alvos mais longos, então eu tenho que, ou eu vou dividir o risco para sair 1 no 2 para 1, 3 para 1 e o restante eu vou segurar, ou aí a gente tem a outra questão que dá para conduzir o seu stop a partir de quebra-estruturas, né? Então você sempre vai estar protegido por um POI. Só que esse movimento aqui, de fato, a gente não teve essa possibilidade de poder proteger, né? Porque foi essa compra aqui, eu acredito. E ele veio reto, pagou, desovou. Talvez aqui deve ter pago também. Então, assim, muita atenção e muita cautela. Inclusive, o que ele veio até aqui foi essa linha. E essa linha que a gente bem sabe é a linha nossa que eu falei que eu ia manter, que é do último topo aqui. Esse topo a gente não sabe ainda se é um topo que a gente poderia estar olhando em contrapartida como uma referência aqui, uma manipulação aqui e uma defesa do médio player aqui. A gente não sabe. O que a gente sabe é, eu tenho 2 pontos de venda que nós comentamos com vocês. A primeira é a manipulação do topo, que foi de onde acionou. E a segunda, logicamente, a melhor de todas para mim é aqui. Só que se a gente for ver, inclusive, o cenário aqui do Fear and Greed, de criptos, a gente tá nesse patamar aqui que atrapalha qualquer subida do Bitcoin, né? Porque se a gente vê que ele subiu razoavelmente e o nosso termômetro saiu lá dos 16, 20 até 33, o pessoal já não tá no extremo medo. E se eles não estão no extremo medo, não tem varejo vendendo a rodo com medo porque vai a 0. Se não tem varejo vendendo a rodo, eu não tenho stop desses caras para capturar numa eventual puxada aqui. Então o institucional tá assim, esse povo é muito entusiasta. Será que eu preciso ter mais uma derrubada para capturar os stops e finalmente ter combustível para eu subir? Então é isso que a gente tem que ter atenção, tá? Não é porque a gente acredita que a probabilidade maior da melhor venda é aqui, que necessariamente o preço vai lá. Porque no final, nós não temos controle de nada. A única pessoa que tem controle não é a pessoa, né? O único ser iluminado que tem controle é Deus. A gente só tem que reagir ao que o mercado faz. E então, cara, eu quero seguir esse trade, é o trade que eu vou pagar para ver? Então tá. Então, vocês estão cansados de ver vários trades que eu já fiz aqui, ó, nessa região aqui, da última vez que a gente fez esse diário, vocês estão cansados de saber que eu falei, ó, fiz 2 trades. Um eu vou aguentar até onde ele me pagar e o outro eu vou sair no 2, 3. Esse aqui, fiz 2 trades. Aqui saí no 3 para 1 e o outro eu vou aguentar. Me estopou. Me machucou? Óbvio que não. Eu saí no outro 3 vezes no risco. Estopei um. Você entende a diferença? Então, muita atenção nesse ponto, tá? Agora, o que tá acontecendo? A gente tá num cenário bem chato, bem morno aqui, que não tem
rompimento de topo, nem rompimento de fundo, tá ficando difícil, a gente já teve defesa do médio, não me atrai muito uma segunda defesa, apesar que pode defender, beleza, mas a melhor região de compra para nós aqui no nosso modelo operacional agora é aqui, em 71.695, mais ou menos, até 70.482, bem dentro dessa base. Problema que a gente tem aqui, nunca é fácil. Se a gente for tirar isso aqui, cara, como eu tenho liquidez aqui, isso que me incomoda profundamente. Mas eu não posso ignorar que eu tenho uma linha de boss aqui. E como região vale mais do que liquidez, então eu vou colocar, mas estou colocando amarelo como ponto de atenção. Não usa o seu risco normal, porque temos isso aqui. Usa metade do risco para a gente ver se vai evoluir essa compra. Depois dessa compra, a gente tem aqui, então, em 68.550 até 67.711, e é isso que nós temos. Se passar daqui, que aí vai estar furando essa base inteira que nós tínhamos desenhado, ó, eu acho que ela fica mais clara no diário. Essa base do diário, se passar daqui, vai perder esse canal. E aí não vai ficar muito atraente estar comprando aqui não, tá? E aí a gente pode até ficar buscando repique para as vendas para tentar liquidar isso aqui de vez. Não vai ter sido aquele cenário de redistribuição que a gente estava vendo, mas teria sido uma manipulação no topo, captura de liquidez, arroz com feijão do SMC para estourar aqui. Vamos ver. A gente tem ainda uma venda intermediária aqui para quem é aventureiro. Não tá errada essa venda aqui, tem uma linha de boss de 1 hora, tá bom? Lembrando que ela pode se movimentar. Ari, mas como que eu vou fazer? Porque assim, você só aparece 2 vezes por semana. Aproveita, meu amigo, que tem 30 dias de comunidade The Boss gratuita para você. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, que a gente manda lá todos os dias os estudos diários de todos os maiores ativos do mundo, região de compra, região de venda, onde a gente quer comprar, onde a gente quer vender, tem abertura de pré-mercado ao vivo que o Clinton faz para vocês, e eu apareço de vez em quando lá também, porque a gente acaba que divide duas frentes, né? Eu fico muito no YouTube, ele fica muito na comunidade. É bom que é de 2, que a gente consegue alavancar bem o nosso trabalho. Mas enfim, tem pré-abertura todos os dias lá na comunidade. Você ainda pode pedir os ativos que você tá de olho, perguntar onde vocês veem compra, onde vem venda, a gente manda as análises para vocês, e ainda você tem o benefício, se você é investidor de médio e longo prazo e quer encarteirar algum ativo, você manda lá qual análise fundamentalista você quer saber, a gente vai colocar a nossa opinião, se vale a pena a assimetria, a questão de dividendos, tudo isso, cara, é o conteúdo completo, desde o trader do day trade até um investidor de médio e longo prazo. Então aproveita, e lembrando que agora você pode passar, vai sair aqui na descrição, que você pode acessar, você pode pagar tanto no cartão de crédito quanto no Pix. E esses 30 dias não é pago, tá? É R$0, zero, sem pegadinha, não precisa abrir conta em nenhuma corretora, não tem nada. Só entra, degusta. A gente confia tanto no nosso trabalho que a gente quer mostrar para você que vale a pena estar lá dentro junto com os outros traders, beleza? Então tá. E aí então essas linhas de boss, elas vão se modificando, né? Lembrando que a linha de boss, se você não conhece, tem um vídeo aqui no canal sobre linha de boss. A gente costuma confluir a linha de boss com as principais regiões dos pós do SMC, e a gente conseguiu alavancar, não, é muito ruim essa palavra, a gente conseguiu aumentar e muito nosso nível de assertividade aí em mais 70%, quando a gente consegue unir essas duas ferramentas a nosso favor. Então aqui eu tenho uma linha de boss 60 minutos, vou usar isso aqui inclusive como inducement, que é uma indução do vendedor para poder tocar a região e cair. Até porque seria muito bom para mim cair nessa venda aqui para tentar algum tipo de compra nessas regiões. Comprar aqui eu fico desconfortável, a não ser que você já esteja na compra na defesa do médio do player aqui, né? Mas já pagou, com certeza, né? Já pagou. A não ser que você usou esse stop maior aqui, ó. Aí você ainda tá no trade, provável. Belezinha? Então é isso que eu vejo de Bitcoin. Vou dar uma bisoiada aqui no DXY, porque foi esse o carinha que foi responsável hoje pelas movimentações que aconteceram brutais, né? Veja que ele, de fato, ele segurou naquela região ali que a gente falou pra vocês, cara, isso aqui é a linha de boss do diário, não pode perder, porque essa região já é ruim, então tem que segurar. Ele veio manipular essa região, olha como a gente consegue ver a manipulação, fechou abaixo, fechou acima, pau na compra. E quando isso acontece, a gente consegue ver se o DXY estiver subindo, esses carinhas aqui, todos que começam com SD vão estar subindo, e esses caras dão aquela paulada para baixo, foi o que aconteceu de fato na sexta-feira. E aí hoje a gente viu, fez a defesa do médio do player nisso aqui, a gente viu ele tocar essa região aqui, que foi onde de fato ele
conseguiu entregar esse movimento de baixa e a gente conseguiu capturar aí o movimento de compra no ouro, na prata, no P500 que a gente estava atrás, aí teve compra também no Nikkei. Eu não consegui pegar muita coisa porque eu estava em trânsito, mas os alunos, graças a Deus, conseguiram pegar muita coisa, né? Eu fico mais feliz quando os alunos pegam do que quando eu pego. Eu fico muito feliz quando eu pego junto, mas se eu não pegar, eu pelo menos fico muito feliz que pego. Enfim, depois dessa região aqui de 98,659, a gente tem essa próxima região de venda do DXY. E aí, toda vez que ele atinge uma região de venda, eu posso estar olhando para a venda nesses dois ativos aqui e posso estar olhando para a compra nesses ativos aqui. A gente sempre vai usar a correlação. Isso é muito novo no mercado, muitas pessoas não utilizam aqui, mas com certeza, olha aí, desde janeiro que eu venho falando isso para vocês, porque a gente resolveu abrir uma parte do que é da nossa mentoria anual para vocês, aqui gratuitamente, na confiança que você vai curtir aí o vídeo, vai comentar e vai compartilhar com os amigos para saber se a gente está contribuindo com a sua jornada, certo? Então vamos aqui agora falar sobre as outras criptomoedas. Então aqui a gente está em Ethereum. Aquela mesma linha que a gente tem lá na manipulação do topo, eu fiz essa linha aqui. Foi onde ela ainda não segurou, não fez a defesa do médio player dele. A melhor venda de Ethereum é na linha do diário também, assim como... Eu não falei do Bitcoin, né? Eu não falei a região de venda. Eu falei que a melhor região de venda aqui do Bitcoin é 80.264 até 85.047. Aqui procurarei argumentos de venda, melhores vendas do mundo. Então tá, e Ethereum aqui, 2592, melhor região de venda até 2785, região de diário, tá? Bem forte essa região. Ela deve vir confluindo e eu gostaria que ela viesse nesse formato, ó. E aqui vem, conflui para dar a venda, certo? Gostaria que fizesse esse zigue-zague dentro desse canalzinho que eu tenho desenhado. Não sei se vai. Em contrapartida, a gente tem ainda regiões de curto prazo que daria pra gente tentar fazer alguma coisa. Aqui a gente já viu, ó, você consegue ver aqui que ele fez o choque quando perde essa região, certo? E aqui eu tenho a primeira região de venda de 1 hora em 2.357 até 2.376, depois 2.406 até 2.428, regiões de compra melhores aqui que a gente tem 2.216 até 2.182 e depois 2.094 até 2.065. Depois de se perder todas essas regiões, essa aqui é a mais fraca de todas porque vai ter perdido o canal, mas vamos deixar aqui ainda para referência em 1.870. E região de venda lá em cima. Ripple, querida Ripple, cravou aqui essa região nossa, né, que a gente tinha comentado. Então aqui ainda continua... Não, mentira, corta. Essa região eu atualizei hoje. O que cravou foi a venda mesmo. E a venda de Pendle. Essa região eu acabei de atualizar. Desculpa. Não gosto de mentir, né? Porque vocês podem ver o vídeo oposto. É porque a linha de 5 horas da The Boss estava aqui e ela subiu para cá e foi onde cravou hoje. Quem pegou aí pode avisar, tá? Então, 13946 até 13772, primeira região de compra, depois 13390 até 13157. Primeira região de venda que a gente tem aqui, intermediária, 14515 até 14642. Essa região de venda aqui eu vou deixar porque a linha de boss do diário estava lá em cima, acabou de cair para cá e é esse toquinho aqui. Então, sabendo que a gente já fez essa primeira movimentação aqui, ó, minha última pernada, fiz o meu choque. Então, o retorno aqui seria a região de OTE para venda para trazer para cá. Belezinha? Depois, se passar essas regiões, a gente tem algumas regiões vendedoras lá para cima. A primeira sendo essa de 16693 até 1,7165 e depois, melhor de todas, mas não sei se vai chegar. Acho que não vai chegar, mas vamos deixar. 1,7807 até 1,8424. Solaninha fez uma venda muito linda aqui, fez tudo que a gente estava planejando, né? A compra aqui dos 5 horas que a gente fez nesse ponto, rompeu, deu mais do que algo, segurou, deu a venda. Meu Jesus, é compra, é venda, tem de sal, tem de doce, como diz o Clinton por aí. Primeira região de compra agora que a gente tem aqui mais próximo, 81,96 até 81,92. 81,96 até 80,64. Depois, última região, 73,71 até 67,58. Primeira região vendedora, essa região ainda tá válida, tá? Por conta dessa pernada inteira, ela ainda está válida, de 89,24 até 90,69. E depois, a melhor região de venda que nós temos aqui, de 94,14 até 99,26. Se passar essa região, a gente vem para cá, em 112,08 até 119,04. Pendle foi perfeita, cara. Mandei até na comunidade lá, foi no sábado à noite, se não me engano, ou sexta à noite. Sexta para sábado. Linda a venda. Essa região ainda está válida, certo? Se voltar aqui, porque se a gente for olhar aqui, 5 horas a gente fez também o choque aqui, então dá para ele voltar para ser uma região de OTE. Aqui já era região vendedora, de fato, mas aqui ficou tarde para avisar vocês. Então, primeira região de venda mais próxima que a gente tem aqui, 1,428 até 1,516, depois 1,886 até 2,079. Região compradora que a gente tem próxima aqui,
tá aqui 1,216 até 1,175 e depois 1096 até 1065. Here. Tocou a nossa regiãozinha ali, segurou, mas não tem mais nada para fazer. Essa região continua válida, tá em 1441 até 1563. Aqui eu vou tirar. Região de compra que a gente tem mais próximo aqui, 1,191 até 1,139. Lembra sempre de olhar a corretora que eu tô olhando aqui, tá, gente? Para se manter informado. Tá diferente? Então olha o padrão do gráfico do candle para você entender como marcar na sua corretora. E depois a gente tem essa compra aqui em 0,995 até 951. Região de venda depois dessa aqui acabou de tocar, a gente só tem essa aqui, 1645 até 1760 e depois 2002 até 2142. Sky. Cravou essa regiãozinha aqui que a gente tinha marcado para vocês, né? Tá aqui, continua válida. 07531 até 07377, depois próxima região 07093 até 06918. Região de venda não temos, não tem venda para essa menininha aqui. E Hype passou reto pela nossa primeira região, reto vírgula, né? Até tentou dar o trade aqui, pode ser que dê um trade de 1 hora, né? Alguma coisa assim, de alvo, talvez. Não sei te dizer, não olhei para ser bem realista. E acabou saindo dessa primeira região, liquidou ela 100% e tá segurando na nossa segunda região. Essa aqui era a melhor região de compra, era a região de diário. Tá segurando para vir retestar e, quiçá, romper esses topos aqui que estão nivelados. Então, essa compra aqui está rolando de 39,171 até 38,02. Se perder, a gente tem essa região de 36,659 até 35,724. Melhor ponto de compra, obviamente, essa aqui de semanal, né? 33,440 até 31,479. Como o cripto move rápido, não pode ser que chegue. E é isso, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidex, mas foi para matar a saudade de todos vocês. Aguardo vocês na comunidade. Um grande beijo e até mais.